Shalom, shalom, estamos mais um devocional hoje. Hoje iremos falar sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, 2 e 3. Paulo, ao mandar a primeira carta, recebeu notícia de Timóteo e resolveu também escrever a segunda carta aos Tessalonicenses. Se levantou falsos irmãos naquela igreja, escrevendo cartas falsas em nome de Paulo, dizendo que Jesus tinha voltado. E isso está trazendo muita aflição e angústia à igreja de Tessalônica. Então Paulo decidiu escrever essa carta para combater essas heresias. Nessa carta ele explica que o iníquo, o anticristo, ele não virá antes de um tempo determinado e será algo conhecido pelo mundo inteiro, porque alguns estavam pregando naquela época que Jesus já tinha voltado, mas era mentira. Portanto, Paulo combate essa mentira, explicando como seria a volta de Jesus de maneira mais detalhada. Essa carta é uma carta escatológica que fala sobre a volta de Jesus. Paulo também elogia os tessalônicos por continuar sobrevivendo à perseguição que tinha piorado e exorta eles a trabalharem, porque tinham muitas pessoas da igreja ociosas. Essa carta é uma carta de um conteúdo tremendo, pois fala sobre cristãos em perseguição fiéis a Jesus. No nosso devocional de hoje, eu quero deixar como reflexão sobre o preço que pagamos para servir a Jesus e que recompensa teremos. Quando nós decidimos ser cristãos, decidimos ser discípulos de Jesus, decidimos frequentar uma igreja, se batizar nas águas, nós assumimos um compromisso com o Criador dos céus e da terra. Nós temos que entender que esse compromisso tem responsabilidades. Muitos pregam muitas coisas nas igrejas, mas infelizmente, no meio dessas pregações tem muitas heresias, muitas mentiras, um evangelho falso. E eu quero deixar hoje, nesse devocional, uma explicação rápida sobre isso. Eu quero que você medite em uma coisa. O mundo jaz do maligno. Tudo que a Bíblia ensina é a maneira correta e justa de se viver. Aquilo que a Bíblia condena é porque é mal. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus estabeleceu o casamento para guardar as pessoas de traições e ter uma vida em comunhão. Deus estabeleceu a família para proteger uns aos outros. Deus estabeleceu a honestidade para proteger a integridade das pessoas. Ou seja, tudo que a Bíblia fala que é pecado é ruim, mal. Não existe pecado bom, não existe pecado agradável, não existe nenhum tipo de pecado que tenha algum benefício. Todo pecado leva à morte. Então, o que a Bíblia está ensinando é como viver uma vida justa diante de Deus. É claro que sem o poder do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida legalista religiosa. Nós temos que buscar, pelo poder do Espírito Santo, força para vencer o pecado. E nós contamos com o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que roga por vós, roga por nós, por nossa remissão do pecado. Então nós podemos confessar nossos pecados, pedir perdão, se arrepender e ser purificado. É claro que a palavra arrependimento, ela significa mudança de atitude. A prova que eu me arrependi é as minhas atitudes transformadas. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, nessa carta de Tessalônica, aos Tessalonicenses, na igreja tessalônica, o povo se mantinha santo. E essa era a exortação de Paulo: se mantenha santo, seja pessoas honestas, trabalhe, se afaste das prostituições antigas da sua cultura grega e continue fiéis a Deus, que terá recompensa. E nossa maior recompensa é a glória eterna do Senhor.
Shalom, shalom.